Boa noite, quero começar por agradecer à organização do 2VRT o convite para esta controvérsia. Tenho conflito de interesse em relação ao que me pediram para falar. Eu trabalho numa instituição que não tem cirurgia cardíaca e, por outro lado, em 94 iniciei um programa de angioplastia coronária sem cirurgia. Imagino que o professor Miguel Sousa Uva vai basear a sua argumentação em 3 pilares. Primeiro, que não se deve fazer TAVIs em centros de cirurgia cardíaca, porque é o que dizem as guidelines. Segundo, porque está preocupado com a segurança e com a qualidade dos procedimentos que se fazem. E terceiro, porque já existem em Portugal centros suficientes para tratar os doentes que necessitam de TAVI. Ora bem, vamos começar pelas guidelines. De facto, ele terá razão, as guidelines de 2012 já diziam que deve ser realizado em centros com cirurgia, embora seja uma evidência classe C, e depois as guidelines de 2017 diziam o mesmo, e depois importantes associações e sociedades vêm dizer também, a CTS, a SCAI, etc., vêm com statements e com recomendações que vêm todos no mesmo sentido, nomeadamente em Portugal também, e eu próprio subscrevi este documento que é de 2013, a dizer que, de facto, as válvulas devem ser colocadas em centros com cirurgia cardíaca. E este assunto não é um assunto novo, como sabem, em 2017 já foi discutido na APIC e nessa altura perguntámos a cirurgiões e a cardiologistas de intervenção o que é que eles achavam no futuro próximo, se calhar que será agora, como é que seria as válvulas. E eles achavam 70% que já se implantariam válvulas em centros sem cirurgia cardíaca. E quando perguntávamos o que é que, se por acaso isso não acontecesse, o que é que se haveria capacidade dos centros existentes para responder à necessidade. E 50% diziam que não. Ora bem, então o que é que nós temos? Eu fui ver no meu hospital nos últimos 2 anos e tenho isto. Os doentes que estão à espera de cirurgia cardíaca esperaram 306 dias, mais ou menos 186. Destes, mais 70% são doentes com estenose aórtica, 58% de estenose aórtica só, e os restantes com estenose aórtica mais doença coronária. E metade deles esperaram mais de 1 ano. Mas também há outras guidelines, e também que são estas, ou recomendações também da sociedade, também portuguesas, que é que os doentes, se muito sintomáticos, têm 2 semanas para ser operados. E os doentes com estenose aórtica grave, menos sintomáticos, têm 6 semanas. Ora, estas guidelines não são a ser aplicadas, portanto, há guidelines para tudo. E este documento é assinado por mim e pelo Miguel Sousa Uva. Bom, é evidente que eu iria falar nisto, na angioplastia, tenho a certeza que o Miguel Sousa Uva vai dizer que não é a mesma coisa, que é diferente, é um bocadinho diferente, mas acaba por ser o mesmo. Quando nós começámos a angioplastia coronária em 94, nós e o Hospital de Santo António, que era também proibido, não se podia fazer, começámos em 94 com este doente. Era um doente de 59 anos, com uma angina crónica, com uma oclusão da coronária direita, foi tratado. Este homem teve bem foi o primeiro doente que tratámos, teve bem durante 21 anos e entrou em 2015 com infarto sem supra. A coronária direita continuava relativamente bem, era uma lesão ostial do tronco comum, que foi tratado com stent. O que eu pergunto é isto, mesmo hoje, este doente, se entrar num hospital, que não é um hospital central, com um síndrome coronário agudo que necessita de cirurgia, quanto tempo vai esperar? Vai esperar 1, 2, 3 semanas, no mínimo vai se infectar. E há 26 anos atrás, este doente teria acesso ao tratamento que teve? Tenho a certeza que não. Bom, mas, evidentemente, estamos todos muito preocupados com a qualidade e com a segurança dos doentes. É verdade que estamos. Mas reparem, se nós voltarmos novamente à angioplastia coronária, essa preocupação tem sido também muito prolongada. Reparem que o New England se preocupa com isto em 2012. A angioplastia coronária começou em 1977. Nos anos 80 já era quase comum em muitos centros. Em 2012 ainda discutia isto. E a SCAI, a ACS e o American Heart, em 2014, ainda continuavam com isto. E a Circulation, em 2015, continuava a discutir se fazia ou não a angioplastia coronária em centros sem cirurgia cardíaca.
Claro que os resultados são iguais, está aqui um estudo nosso que entra nesta meta-análise. O que é importante, e depois gostava de discutir isto com o professor Sousa Uva, é termos bons registros, saber o que fazemos, sermos auditados. E a carga de intervenção tem. Eu gostava de saber o que é que a cirurgia tem. Eu acho que a cirurgia não tem nada, nós não sabemos. Eu não sei quantos doentes é que morrem em cirurgia, não sei comparar centros. Isso é que é importante. Portanto, eu penso que a cirurgia, primeiro, deve-se organizar, tratar dos doentes que necessitam de cirurgia, aqueles todos que estão à espera um ano e mais, e olhar para a cardiologia da maneira como estamos organizados e como temos estabelecido programas de tratamento sem cirurgia cardíaca, evidentemente, e com boa qualidade. Os alemães, que são pessoas também organizadas e que têm bons registros, operam, isto é, fazem intervenção TAVI em centros sem cirurgia cardíaca. E quais são os resultados? Os resultados são iguais, com ou sem cirurgia. E mesmo meta-análises, quase 10 mil doentes, o que é que mostram? Mostram que apenas 1,1% dos doentes é que necessitam de cirurgia cardíaca. E vamos ver o que acontece. Aqueles que necessitam de cirurgia cardíaca emergente, o que é que lhes acontece? 2/3 aos 30 dias já morreram. Portanto, a cirurgia cardíaca, neste caso, parece não ajudar muito. E, por exemplo, um grupo de doentes como os doentes do Partner 1, que são doentes de alto risco, os doentes que foram para a cirurgia foram 0,4%. Um registro mais recente que aborda exatamente esta temática, e é também um registro alemão, o que é que mostra? Mostra que, ao longo dos anos, em 2016, os doentes que necessitavam de cirurgia cardíaca eram 0,73%. E, mais uma vez, o que é que acontece aos doentes que necessitam de cirurgia? Em primeiro lugar, porque é que precisam de cirurgia cardíaca? Por rupturas do ventrículo esquerdo com o fio-guia e por ruptura do anel. E as rupturas com o fio-guia possivelmente vão diminuir muito, ou estão a diminuir, com fios dedicados. E o que acontece a estas pessoas que precisam de cirurgia cardíaca emergente? Ao fim do primeiro dia já morreu 1/4. Antes das 72 horas já morreu 1/3. À data de saída do hospital já morreu quase metade. E da metade que não morreu, vão morrer 70 e tal % até o primeiro ano. Portanto, a cirurgia cardíaca, em termos de segurança, enfim, era bom que fosse melhor. E agora pergunto, com os resultados do Partner 3 e de estudos semelhantes com outras válvulas, em que a TAVI está a ter tão bons resultados, os centros atuais vão conseguir acomodar todos estes doentes? É evidente que, possivelmente, imagino que o Dr. Sousa Uva vai dizer não, nós não podemos pôr assim TAVIs em gente mais nova, porque isso não sabemos quanto tempo é que elas vão durar e, portanto, isto não vai crescer dessa maneira. Mas também vejo os cirurgiões a pôr TAVIs da mesma maneira, vejo a pôr sem suturas, a usar até com as seringas coisas parecidas com as que nós usamos na angioplastia, mas no final o que fazem é abrir o peito ao doente. Bom, então é porque temos centros suficientes. De facto, já disse, e parece-me que a TAVI não cabe dentro do fato que tem atual. A TAVI tem que crescer. E reparem o que acontece aos doentes que esperam. No meu centro, 5,2% dos doentes morreram em lista de espera e 3,5% dos doentes foram readmitidos. É evidente que as TAVIs têm crescido muito e, portanto, possivelmente, o Miguel vai dizer que, de facto, as TAVIs cabem dentro do fato que têm. A verdade é que no segundo Atlas da ESCA nós estamos abaixo da média da Europa. Francamente, eu acho que não vão caber. Portanto, o meu ponto de vista sobre esta temática é o seguinte: quais são as principais barreiras para a TAVI ser feita em centros de cirurgia cardíaca? Primeiro, porque os cirurgiões não querem perder o negócio. Eles já perderam praticamente os coronários e agora estão a ver-lhes fugir as válvulas. Segundo, porque os próprios cardiologistas de intervenção, a maioria, que trabalham em centros terciários que têm cirurgia cardíaca, também querem manter o status quo, também não querem perder a referenciação. Terceiro, isto é uma coisa muito cara e é muito difícil hospitais que têm contratos de programa que não abarcam as TAVIs conseguirem ter. E, finalmente, não menos importante, é que as comissões e as pessoas que decidem são pessoas sempre, senhores professores de cardiologistas dos centros das universidades, senhores cirurgiões que trabalham, que também têm essa influência e, portanto,
não é muito difícil sair daqui. Nomeadamente, e o próprio Ministério gosta desta posição. Nós podemos, aliás, escrever cartas para a Sra. Ministra todas as semanas, que seguramente que ela vai gostar de as receber, porque vai gastar menos. Os ventos é que vão piorar. O meu ponto de vista é este, de facto, há aqui uma diferença com a angioplastia. Aqui o ARTIM tem que ser um ARTIM sério e consistente e permanente. E o que se tem que fazer é isto: os centros que já implantam TAVIs têm que trabalhar numa perspectiva de hub and spoke, isto é, estes centros terem parcerias com centros que não têm cirurgia cardíaca e tratar os doentes bem auditados e bem, de uma forma correta, como de resto aconteceu com a cardiologia da intervenção coronária. Em conclusão, de facto, a TAVI é um procedimento complexo e de alto risco. Os doentes que necessitam de cirurgia emergente são poucos, mas quando ela acontece, a mortalidade é elevadíssima. Nós pensamos que a melhoria das devices e a experiência vão fazer com que isto se torne mais fácil e que a mortalidade e o risco diminua. Uma coisa eu também não tenho dúvidas: se nós centralizarmos, evidentemente, para esse centro os resultados serão melhores, não há dúvida nenhuma. Embora muitas vezes o que acontece e que eu vejo é que os centros fazem isso, mas muitas vezes, mesmo as cirurgias, operam os doentes e depois mandam-nos para longe. E não há contacto, os médicos não contactam os doentes, ficam perdidos. Isso é mau. Portanto, há toda a vantagem em o doente estar num ambiente mais familiar. Não estou a ver um doente, por exemplo, de Porto Alegre, gostar de ir para Coimbra ou para Lisboa para ser tratado. Não é bom. E, finalmente, a centralização traz equidade e melhora o acesso. E, por outro lado, melhora a carga de intervenção. Se aumentarmos os centros que implantam TAVs fora dos atuais, de certeza que vamos melhorar a carga de intervenção. Obrigado. Muito obrigado, Hélder. Vou passar ao Zé Pedro Neves. Vais trocar agora com ele. Não estamos a ouvir o som do Zé Pedro Neves. Preciso que me passem para o Zé Pedro Neves, faz favor. Estamos, portanto, aguardando aqui. Eu acho que agradeço a exposição. Vamos esperar para... Tá? Ok, mas ali. Portanto, vamos trocar, se faz favor, quando puderem. Neves, pode falar, hein? Posso. Este webinar é meio inglês, meio português. Não sei que língua é que querem usar. Eu tenho o prazer de chamar agora ao professor Miguel Sousa Uva a apresentar a posição contra a liberalização excessiva da implantação de TAVs. Por favor, Miguel. Antes de mais, queria agradecer o convite ao Rui. É um prazer e uma honra estar aqui nesta discussão com o Hélder. E agradeço a sua intervenção, que gostei muito. Trabalhei há muitos anos também com o Hélder e, como ele mostrou, já escrevemos algumas coisas em conjunto e é uma pessoa muito sensata e é um grande profissional. Agradeço porque ele, em algumas das coisas que já mencionou e adivinhou o que eu ia dizer, portanto tem maiores capacidades de adivinhação do que eu. Eu sou incapaz de dizer o que é que o futuro nos reserva, porque um dos pontos aqui em discussão seria como será o amanhã. O hoje eu ainda sei, amanhã tenho dificuldades. O Hélder conseguiu adivinhar e acertou em muitas das coisas e alguns dos slides até podemos passar mais rapidamente e assim deixar mais tempo para a discussão. Concordo já com algumas coisas que ele disse, nomeadamente o ponto fraco essencial da cirurgia, que é o facto de nós não dispormos ainda em 2020 de um registro mínimo que permita dizer o que é que se faz e quais são os resultados, e esse é de facto um ponto fraco da cirurgia. Mas pronto, aqui em relação à minha posição, que eu exprimo aqui, é que, em primeiro lugar, não tenho conflitos a declarar, a não ser que sou cirurgião cardíaco no Hospital de Santa Cruz, onde tenho o prazer e a honra de trabalhar desde há 3 anos, com o diretor que está aqui presente connosco, o Dr. José Pedro Neves, e trabalho com o Rui e temos um art team, um verdadeiro art team em que vemos os doentes em tempo real,
ou seja, ele vê-o imediatamente, eu vejo-o a seguir, ou vice-versa, e, portanto, discutimos isto a qualquer altura, qualquer dia da semana, se for necessário. Portanto, as reuniões e intercâmbios e as relações que temos são permanentes. É diferente o ambiente do ambiente de um sítio onde o cirurgião cardíaco se desloca, eventualmente, pontualmente, para dar apoio e, portanto, vai lá. É, digamos, um volante. É um cirurgião cardíaco volante que vai e vem e tal. E, portanto, as razões pelas quais eu acho que, neste momento, a implantação de VAPs não deve ser realizada em centros sem cirurgia cardíaca são essencialmente 6. Em primeiro lugar, porque o processo de decisão, nomeadamente a escolha entre um método e outro, e essa escolha vai ser cada vez mais importante no ART Team, porque há os doentes muito idosos que são claramente para TAV e os doentes novos que são claramente para cirurgia, há os doentes intermédios que precisam verdadeiramente de um processo de decisão multidisciplinar, ponderado, equilibrado, transparente. Esse é o primeiro ponto. Segundo, pelo problema da segurança. O Helder já falou muito sobre isto, é de facto, e vamos voltar a falar, o problema da segurança, do safety net, que é termos uma possibilidade de uma equipa que está habituada a trabalhar em conjunto, que está habituada a fazer cirurgia cardíaca eletiva. Eu digo-vos dizer que para montar um programa de cirurgia eletiva num centro que nunca fez já é difícil, agora para fazer face a uma complicação é totalmente impossível, porque mesmo em equipas treinadas a mortalidade, como o Helder já mostrou, é altíssima. Em terceiro lugar, pelo problema da relação entre o volume de atividade e os resultados, está mais que demonstrada. Em quarto lugar, um problema de optimização dos recursos. E a saber se os centros atuais já estão optimizados na sua capacidade. Não teremos o tempo, em 10 minutos, de abordar todos estes temas. A realidade europeia e a realidade internacional e, por fim, as guidelines. O problema do processo de decisão. O processo de decisão, como eu disse, e o Rui publicou um artigo na Revista Portuguesa de Cardiologia, reportando em 2017 a experiência de Santa Cruz, e é de facto uma equipa multidisciplinar, e o Helder já abordou isto. O Helder também mostrou aqui a experiência alemã. Durante 2 anos foi permitido na Alemanha realizar implantações de VAPs em centros sem cirurgia cardíaca e os resultados foram reportados por Egerbrecht no European Heart Journal e não havia diferenças de mortalidade. No entanto, isto representava uma experiência de 7% apenas da atividade na Alemanha. Eram centros altamente selecionados pela alta proficiência dos técnicos. Um bocadinho como o Lino Patrício, que é um profissional extraordinário e, portanto, nas suas mãos penso que uma TAVI talvez tenha um nível de segurança superior à média. Aqui a questão é que este trabalho foi acompanhado de um editorial do Alec Vanian, que era o diretor do Bichat, um dos grandes cardiologistas de intervenção franceses, e que dizia: vamos manter e preservar um desenvolvimento harmonioso do ART Team e da implantação das válvulas aórticas percutâneas. Dizia ele, portanto, neste editorial, que este processo de decisão é feito num ambiente diferente quando há um Visiting Cardiac Surgical Team que vem só para fazer a cobertura. Dizia também que esta safety net necessita treino e de equipas regulares que estão habituadas a lidar com cirurgia cardíaca e, por fim, que estes dados deste trabalho não podiam ser extrapolados, visto que representavam equipas altamente selecionadas, representando apenas 7% da atividade na Alemanha. Passando ao problema da segurança, que o Helder já abordou, e, portanto, vamos passar rapidamente, porque esta é a série que ele já mostrou. A taxa de complicações graves, ou seja, de necessidade de cirurgia cardíaca emergente, anda à volta atualmente dos 0,7%. Isto foi um registro de iniciativa dos investigadores, que reuniu cerca de 27 mil doentes, dos quais 212 precisaram de uma cirurgia cardíaca emergente. Não foram considerados aqueles doentes em que se pensou que eventualmente podia ter feito cirurgia cardíaca ou que precisaram de ECMO e que, portanto, foram excluídos desta análise. Como o Helder também já mostrou, a taxa de mortalidade é elevada e ronda aqui, por exemplo, uma ruptura de anel cerca de 50%, apesar da presença de cirurgia cardíaca local. Este é um registro americano
do American College of Cardiology e do STS. Este estudo, este registro, mostra que estes eventos catastróficos, que são a abertura, a necessidade de converter para uma esternotomia, a necessidade de uma CSE ou um procedimento abortado, anda à volta dos 2% e está estável nos últimos 3 anos. Ou seja, que parece que atingimos aqui um platô em relação a estes eventos catastróficos. Não devemos também esquecer as complicações vasculares. E 20% continuam, apesar de novas tecnologias, nomeadamente a Sapiens 3, com perfis mais pequenos e, portanto, menos agressivos pós-vasos, observaram-se 21% de complicações, das quais 6% majors. E vejam aqui o que, nesta curva de sobrevivência, aos 30 dias, os doentes que tinham complicações vasculares major apresentaram uma taxa de mortalidade de 17%, o que aumentou o hazard ratio de 48, ou seja, que a mortalidade ajustada era 48 vezes superior nestes doentes que apresentavam complicações vasculares graves. Em termos de o que eu acho extremamente importante, que é a relação entre o número de procedimentos, e quanto mais procedimentos eu fizer, melhor eu sou. Isto sabe-se há muito tempo, aplica-se à cirurgia cardíaca. Aqui está um exemplo da relação na cirurgia mitral entre o volume, a taxa de reparação das válvulas mitrais e a sua durabilidade. Vemos aqui à esquerda, aqui neste gráfico, que quanto maior é a experiência, em baixo, portanto no eixo do X, maior é a taxa, a probabilidade de eu fazer uma plastia mitral quando tenho uma insuficiência mitral. E agora neste gráfico, o que é que eu vejo? Em vermelho, vejo que é a taxa de reoperações das plastias mitrais nos cirurgiões que praticam mais de 25 plastias mitrais por ano. Em azul, a taxa de reoperação naqueles cirurgiões que fazem menos de 24 plastias mitrais por ano. Ou seja, para todos os procedimentos, e aqueles com maior diferenciação técnica, isso aplica mais, e, portanto, para a implantação de válvulas percutâneas, isto está mais do que demonstrado, e, mais uma vez, venho aqui a recorrer ao registro americano da STS e do American College, 43 mil doentes, em que se vê que, de facto, há um aumento da mortalidade, e eu vou passar mais depressa para podermos discutir, uma correlação, veem aqui em azul é ajustado ao risco, em cor-de-rosa é não ajustado. Mas veem que a mortalidade, em cima à esquerda e por baixo a taxa de hemorragias graves diminui com uma correlação linear entre o número de procedimentos e a taxa destas complicações. Este é um trabalho extremamente importante publicado no New England em 2019, em que aqui veem que são mais de 96 mil doentes que fizeram TAVI transfemoral em 555 hospitais e 2.900 operadores, entre 2015 e 2017. O que é que observaram? Que havia uma taxa uma relação entre o volume de procedimentos realizados tanto por operador como por hospital, associados significativamente a uma menor taxa de mortalidade. Segundo, uma relação inversa entre o volume de procedimentos por operador e no hospital e a taxa de complicações hemorrágicas major e vasculares. E, por fim, uma relação inversa também entre o volume e a mortalidade, que mesmo após a exclusão da learning curve. Ou seja, mesmo quando excluíamos os primeiros 6 meses e os primeiros 12 meses, esta relação era observada. Quanto mais eu faço, melhor sou. The more I do, the better I become. Isto é o que está aqui indicado sob forma gráfica. Do lado esquerdo é a mortalidade por hospital e do lado direito a mortalidade em relação ao volume por cada operador. E vocês veem aqui o quê? Que há uma diminuição da taxa de mortalidade à medida que o número de casos aumenta, aqui com um cut-off para as instituições de cerca de 100 entre 100 e 120, e para o número de casos por operador, cerca de 50 TAVIs por ano. Ou seja, que a partir daí passa a ser uma curva que se torna mais horizontal.
E, portanto, há aqui uma redução relativa de 19%, quase 20%, na mortalidade ajustada entre aqueles centros que fazem 27 procedimentos por ano, que são aqueles de baixo volume, e aqueles que realizam 143 procedimentos, ou seja, o grupo, isto é a média, não é? No grupo das instituições que fazem um volume elevado. Qual é o panorama internacional? Ou seja, queremos ser diferentes dos outros países? Vamos ser orgulhosamente sós? Isto é o panorama atual. Nos Estados Unidos, como o Helder já indicou, o documento de consenso de 2018, portanto muito recente, que diz claramente que as instituições devem ter um programa de tratamento conjunto da doença valvular. É um problema de ter expertise no mesmo centro. Não é só de cirurgiões, não é só de cardiologistas, é o ecografista, é o imagiologista que vai fazer ataque, é o neurologista, é o cirurgião vascular. É tudo isto que cria este ambiente, que faz com que os Estados Unidos, o Canadá, com esta posição de consenso de 2019, que também diz claramente que deve haver cirurgia on-site, o NICE, no Reino Unido, toda a gente conhece. Qual é o guidance da NICE? É que o TAVI é um procedimento challenging e que as unidades que realizam este procedimento devem ter um suporte de cirurgia cardíaca e de cirurgia vascular. A alta autoridade francesa, a Haute Autorité de Santé, diz a mesma coisa, que recomenda que a atividade de implantação das VAPs deve ser reservada aos centros em França, e é o que acontece atualmente. Há 58 centros em França que realizam implantações de VAPs, e tem sido assim, e estas comissões de consenso têm chegado e atualmente estão a ser revistas para ver se há alguma evolução, como o Helder propôs, este hub e estas ligações. Talvez seja o futuro, não sei, pode ser que seja. O documento na Alemanha, o qual fiquei extremamente surpreendido, mas este ano, em 2020, saiu este documento de consenso que diz que o Parlamento alemão estipulou que após um período de transição, como eu já vos mostrei, que tinha sido publicado no European Heart Journal, aquela experiência alemã do Hegerbert, estipulou que exclusivamente agora as VAPs sejam realizadas em hospitais com serviços de medicina interna, de cardiologia, além de um serviço de cirurgia cardíaca. Estas guidelines já foram equivocadas. A Direção-Geral de Saúde emitiu esta norma em 2015, que diz também a mesma coisa. É uma norma que diz que as VAPs devem ser colocadas em unidades com cirurgia cardíaca e, portanto, em conclusão, e acho que é interessante agradeço mais uma vez ao Rui esta ideia de pôr aqui neste 2VRT esta discussão, porque acho que é da discussão, da troca de ideias que surgem e que as coisas avançam. Não devemos estar estáticos, devemos ouvir várias opiniões e tentar progredir no que é o interesse do doente, finalmente. Em termos de... Não tive tempo de fazer a análise da espera, das listas de espera, se há mais espera em cirurgia, se há mais espera para VAPs. Penso que, num inquérito informal, o que eu penso, após as discussões que tive com colegas, é que atualmente há menos espera para VAPs do que para cirurgia. Agora, aqueles valores do Garcia da Horta acho que são extraordinários e, nomeadamente, falei com as pessoas de Santa Maria, que é o vosso hospital, e com o Ricardo Arruda Pereira, que me disse que atualmente tinham listas de espera inferiores a 3 meses. Enfim, é uma questão a ver mais tarde e a conversar e a discutir. Portanto, em conclusão, se bem que as complicações sejam raras, atualmente, à volta de 1%, elas são graves, e isto vai se tornar no velhinho de 80 anos. Pronto, a esperança de vida de um velhinho de 80 anos tem uma ruptura de anel. Olha, a gente fez o que pôde, aconteceu 1% dos casos. Agora, quando acontecer nos doentes de 60 anos, eu acho que o raciocínio não vai ser o mesmo, não pode ser o mesmo. E eu acho que o paralelismo com a angioplastia não pode ser feito. Não pode ser feito porque hoje em dia o grau de segurança das angioplastias não é o mesmo, não tem o processo de cisão que tem as válvulas aórticas percutâneas. E, portanto, a necessidade de ter uma cirurgia cardíaca on-site é baseada não só no problema do backup cirúrgico, mas também na qualidade da avaliação, da seleção do doente, do manejo e pós-operatório em caso de complicações. E, por fim, como já disse, repito mais uma vez, quanto mais faço, melhor eu sou. Será que as unidades
estão todas optimizadas, atingiram a sua capacidade máxima, não poderá haver uma possibilidade de reorganização e de integrar os colegas em centros que fazem angioplastia e virem fazer nos centros onde há cirurgia cardíaca. São questões a discutir. No entanto, estamos aqui para isso e poderá ser uma primeira plataforma para esta discussão. Muito obrigado. Juntem-se aí os dois. Muito boa noite novamente. Vou passar ao Zé Pedro Neves e antes de passar ao Zé Pedro Neves vou pedir para porem as duas perguntas que temos ainda no televoto para a audiência poder votar. Como já vos disse, se entrarem na vossa aplicação vão poder ter essa possibilidade. E vou passar ao Zé Pedro Neves, que penso que está a ver, mas eu vou ler a primeira enquanto depois passamos. E a pergunta é: qual é a sua experiência como operador na intervenção valvular órtica percutânea? E as opções são a A, sem experiência, a B, com uma experiência inicial, menos de 100 casos, moderadamente experiente, com 100 a 300 e muito experiente, com mais de 300, ou pelo menos vamos pôr mais do que moderadamente experiente, na opção D. Portanto, podem votar desde já, se faz favor, e neste momento, enquanto vai decorrendo a votação, vou passar ao Zé Pedro Neves, que me está a querer ouvir. Pode entrar, Neves? Sim, eu tinha pensado dar oportunidade aos nossos palestrantes convidados por ordem alfabética do primeiro nome e portanto, ouvir a opinião de cada um. E depois, no fim, talvez eu volte a dar a minha opinião e possamos ouvir o resto da mesa e das pessoas que entretanto escrevem. As pessoas que queiram pôr questões à mesa devem escrever e enviar por escrito e depois serão selecionadas as perguntas que forem possíveis de ser respondidas. Portanto, daria a palavra ao Neves, vamos só ver o resultado da primeira votação e ainda vamos só fechar as perguntas que lançam a discussão, têm esse objetivo, só para balizar, para perceber com quem é que estamos a falar. Portanto, a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir não têm experiência e 25% estão na sua experiência inicial. Vamos pôr a segunda pergunta, se faz favor. Vou pedir já, antes de passar a discussão por ordem, como o Neves sugeriu e muito bem, quantos hospitais públicos de intervenção estrutural é que devemos recomendar em Portugal em 2020? Eu tenho aqui as várias opções, são tantos quanto os centros cirúrgicos, presentes ou no futuro, apenas os centros autorizados que preencherem determinados critérios mínimos, e pode ser qualquer centro de casos de intervenção e D, outras opções. Peço para votarem e, entretanto, enquanto os resultados vão ficar online para aparecer, vou já passar a palavra, penso eu, por ordem alfabética. Eu penso que já temos o Adelino Leite Moreira online e, se fosse possível, ia-lhe pedir para ele entrar. Muito boa noite, Adelino. Professor Adelino Leite Moreira, é um prazer ter-te aqui. Faz favor. Olá, boa noite a todos. Cumprimento o painel, saudação à organização. Eu tive realmente aqui um problema intermitente de ligar à internet, que penso estar resolvido, mas se falharem, por favor avisem-me. Queria saudar o facto realmente de terem lançado a discussão sobre este tema importante. Queria congratular os palestrantes pelas magníficas apresentações e por porem digamos, o dedo na ferida em questões que são importantes. Eu, obviamente, quer dizer, o meu conflito de interesses é, como diz o Miguel, é efetivamente ser cirurgião cardíaco, mas procuro ter sobre todos os aspectos uma visão o mais isenta e desempoeirada possível.
é evidente que estou mais, digo esse conflito de interesse, estou mais alinhado com a posição dele e com a apresentação dele, e diria que a subscrevo na íntegra e que os argumentos que eu usaria em relação ao facto de não se realizar TAVIs em centros sem cirurgia cardíaca são exatamente aqueles que ele apontou. Em relação à apresentação do Helder, que defendeu aqui a postura de se fazer a intervenção em centros sem se defender a intervenção em centros sem cardíaca, um dos argumentos diz respeito à lista de espera. Ora, eu acho que a questão de se apontar a lista de espera cirúrgica como a necessidade de se fazer num centro sem cirurgia cardíaca é, para mim, desde logo, um dos primeiros argumentos a favor do contrário. Mostra claramente o enviesamento que está demonstrado na referenciação de um doente para um tratamento que pode não ser o mais indicado para ele, precisamente pelo facto desse tratamento estar disponível. Sublinhe-se que a lista de espera em cirurgia cardíaca não tem a ver, não tem a ver com o facto dos cirurgiões ou dos centros não estarem a operar, pode-se, digamos, ou de estarem subutilizados. Deve-se, e portanto não é nesse sentido que eu acho que deve ser o argumento. Portanto, se há lista de espera e não há capacidade de resposta nos doentes que estão à espera de cirurgia, a resposta não é criar mais resposta num tratamento que possa não ser mais indicado para os doentes. Pode ser em alguns deles, mas noutros pode não ser. Portanto, o que se deve fazer é reforçar as condições disponíveis no país. Portanto, esse argumento, que foi um dos mais utilizados para defender a realização de TAVIs em centros sem cirurgia cardíaca, no meu entender, funciona precisamente em sentido oposto. Relativamente às outras questões de mais-valia de experiência, de casos realizados, de importância de discussão em equipa multidisciplinar, eu acho que isso é tão pacífico, aceito por toda a gente, que dificilmente é rebatível. Digamos, no futuro, a questão também de, quando eu digo centros com cirurgia cardíaca, é com cirurgia cardíaca a ser realizada de uma forma regular, eventualmente com a participação dessas equipas multidisciplinares em todo o processo de decisão até à escolha do próprio tratamento, porque nós sabemos que quando estamos num local em que os dois tratamentos são disponíveis, a possibilidade do doente ao tratamento que necessita é obviamente grande. E era isto para já que queria dizer, não sei se me conseguiram ouvir. Muito bem. Muito bem. Passamos então ao Dr. João Silveira, do Hospital de Santo António. Olá, muito boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite para discutir este tema. E a primeira coisa que eu vou dizer é que o meu conflito de interesse são os doentes. Não é ser cardiologista ou cardiologista de intervenção. O meu conflito de interesse são os doentes e é tratar os doentes da melhor forma possível e no tempo correto. E um desafio que nós temos na cardiologia de intervenção é que as técnicas inovadoras cheguem a todos os doentes, independentemente do seu local de residência e da sua condição económica. Portanto, eu acho que este é um assunto de equidade e que o país claramente não está a responder, nem está a dar uma resposta correta a doentes em zonas completamente críticas. Nós temos isto no nosso registro de cardiologia de intervenção e estamos a falar de coisas que nós sabemos que há muitos anos estamos a fazê-las. Portanto, nós sabemos qual é a realidade. Outro ponto, quando nós estamos a falar aqui, e o Miguel falou e o Adelino falou, não tem dúvida nenhuma da honestidade do Adelino, nós somos amigos há muitos anos, nós precisamos realmente saber os números da cirurgia cardíaca. Outro ponto, nós precisamos, obviamente, que é lógico, a cirurgia cardíaca não tem um registro, nós não sabemos qual é a qualidade da cirurgia cardíaca. Como é que podemos validar a cirurgia cardíaca se ela não tem um registro que é válido, que é credível?
Miguel, estamos a falar de volumes de doentes. Qual é o volume de doente? Qual é a qualidade de revascularização que vocês têm, Otávio, nos vossos centros, quando vocês têm centros com pequenos volumes e fazem formação e as pessoas não saem do seu centro? Essa é a qualidade da cirurgia cardíaca? É a qualidade da formação? Nós sabemos qual é a qualidade da carga de intervenção. E estar a dizer aqui que a TAV é completamente diferente da angioplastia coronária, desculpe. Há 26 anos nós tínhamos o Jean Turco Rubinho e temos o Paulo Machado. E nós sabemos bem, porque fomos o primeiro centro no país a tratar doentes com angioplastia coronária. E o que foi feito na angioplastia coronária foi toda evolutiva. E as pessoas, se fizerem uma formação correta, e se tiverem uma equipa correta e trabalhar em equipa, nós durante 26 anos nunca tivemos um doente que fosse enviado para a cirurgia cardíaca de urgência. E como é que isto se faz? Tendo uma equipa. O Henrique foi para um centro onde fez 6.000 angioplastias no ano. Não fez 300 nem 400. De uma forma simples, eu acho que assim, o mais que importante é que nós temos de discutir um tema que provavelmente estamos a discutir um tema hoje. Estamos a pensar que o tema, eu acho que este tema já não é um tema, já devia ter sido discutido, não é? Isto não é discutir hoje, isto é o futuro. Temos que pensar, temos que estar preparados para as guidelines que estão completamente desatualizadas, portanto as guidelines são completamente obsoletas, as guidelines que estamos a falar, sabemos o que é que aconteceu em medicina baseada na evidência. E eu penso, ao contrário do que estamos aqui a falar, seria completamente irrealista pensar que fazer um programa de TAVI sem ter uma equipa multidisciplinar e pessoas sérias e pessoas corretas. Portanto, eu não sei se será uma diferença muito grande se temos ou não. Temos é que ter equipas corretas e pessoas que sabem aquilo que fazem e eu não tenho dúvida nenhuma que o sucesso vai aparecer. Bem, vamos passar ao próximo por ordem. Temos aqui, isto não tem... Neves? Doutor Pedro Braga. Doutor Pedro Braga. Ora, boa noite a todos. Ora bem, eu só acho que toda a gente sabe que eu comecei no hospital que iniciou a angioplastia coronária sem backup cirúrgico. E sei que foi a dificuldade na altura para combater tudo isso e para andar para a frente, e que também tenho a certeza absoluta, ou pelo menos, e não me tenho enganado muitas vezes, mas posso me enganar, que o futuro nunca se sabe, que a angioplastia, que a TAVI se vai fazer, e já se faz em muitos centros, sem cirurgia cardíaca. Okay? E, portanto, eu também considero, o que eu considero atualmente é que não estão esgotados os centros que atualmente fazem, ainda nem chegaram ao número anual que apareceu aí, um número que era 143. Eu, por exemplo, no meu hospital nunca fizemos num ano 143 aulas. E, portanto, ainda não esgotamos a nossa capacidade. Temos uma equipa, e isso na maioria dos centros de referência. E aquilo que eu defendo é que estes centros, que não têm financiamento próprio para este tipo de atividade, devem esgotar a sua atividade, a sua capacidade e provavelmente depois pensar-se em estender a outros centros. Isso é a minha opinião, que é para não matar a técnica e para criar centros com grande experiência e com bons resultados. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos muito melhores agora do que estávamos há uns anos atrás. Isto é fruto da experiência. Mas ter operadores que fazem mais de 50 válvulas por ano não vai ser fácil se nós começarmos a dispersar. E é nessa tentativa que a minha intenção sempre é tentar melhorar os resultados e melhorar a qualidade do tratamento dos doentes. É sempre a minha intenção e essa foi sempre a minha intenção. Nunca foi pensar, ou pelo menos que as pessoas pensassem que as pessoas não eram bem treinadas, não eram capazes de fazer. Claro que são. Eu tenho a certeza absoluta que quando algum hospital começar com qualquer um dos operadores que agora faz habitualmente este tipo de procedimentos, começar a fazê-lo num centro sem cirurgia cardíaca no local, vai fazê-lo muitíssimo bem. Agora, neste momento, a minha opinião é que isto é um procedimento extremamente dispendioso, é diferente do que era antigamente a angioplastia, que também já era cara na altura, mas agora estamos a falar de coisas muito mais dispendiosas e que exigem um tratamento com equipas multidisciplinares, com um treino muito grande. E, portanto, a minha opinião é, neste momento, esgotar todas as capacidades e fazer lembrar que é preciso um financiamento para isto.
os hospitais não estão convenientemente financiados para este tipo de procedimento. E não queria alongar muito mais sobre isto. Eu sei que o futuro, e se calhar vai ser para breve, vai ter que se alargar a centros sem cirurgia cardíaca. Vamos ver o que é que nos dizem as normas de orientação, que são normas de orientação, não são leis, não são regras, são normas para nós nos guiarmos e baseadas em alguma evidência, que poderão estar ultrapassadas para o ano, daqui a uns anos, etc. Mas neste momento são as que temos. E era só isto que eu queria acrescentar e, de resto, eu acho que as duas palestras, quer contra, quer pró, foram palestras muito boas e que acho que nós temos que discutir e pensar seriamente o futuro em relação a toda a atividade, não só a TAVI, mas ao resto. Estou a falar de tudo que é estrutural, tudo que sai fora do plano. Era só isto que eu queria dizer. Para baixar assim um bocadinho do tom, eu queria contar aqui uma anedota antes de passar à conversa. Não sei se um dia estava uma pessoa a ouvir duas pessoas a discutir e disse ao primeiro: epá, concordo imenso contigo, Helder, estou completamente de acordo contigo. E depois disse ao Miguel Sousa Uva: estou completamente de acordo contigo, tu tens muita razão, estou completamente de acordo contigo. O guardado que estava aqui ao lado disse-me: mas como é que tu podes estar de acordo com eles se eles estão um contra o outro? E eu disse: também tens razão, também estou de acordo contigo. E, portanto, não é exatamente isto que eu vou dizer, mas eu acho que ambos têm razão. E não quero, enfim, acho que ambos têm razão. Eu estou pelo nice, não é por ser nice, é porque é também inglês e são, de facto, gente que pensou muito sobre isto. Eu acho que as TAVIs devem ser feitas com suporte de cirurgia vascular e de cirurgia cardíaca. Mas gostava de vos aqui recordar o seguinte. Em 94 eu estava num centro que tinha cirurgia cardíaca e vi aparecer estes centros que sempre achei ótimo, a forma como o Helder, o Henrique, o Pedro avançaram sem cirurgia cardíaca na altura, e isso foi extremamente útil. Mas eu quero-vos dizer uma coisa: eu acho que se perdeu nessa altura a relação entre os cirurgiões cardíacos e os cardiologistas de intervenção. Porque muitos dos nossos procedimentos devem ser feitos de forma combinada, devem ser feitos de forma pensada. E nós, nessa altura, provavelmente virámos as costas. Estou convencido que muitos dos doentes, ou alguns dos doentes muito complexos que temos agora, ficariam muito bem tratados com terapêuticas híbridas, com mamárias para a descendente anterior, tratávamos a direita, etc. Principalmente nos doentes novos, como há bocado aqui se falou, que o Guardado falou e o Henrique Gabriel. O que está a passar com a TAVI é uma coisa de facto semelhante. A TAVI também não é tão diferente assim da angioplastia. Eu concordo com o Pedro Braga. Os centros que são os atuais devem fazer mais. Mas eu acho que também já se deviam ter preocupado com isso antes. E também acho que isso deve ser tanto para os centros privados como para os centros públicos. Os pobrezinhos que estão em Trás-os-Montes e que não têm acesso a vir aos centros privados também têm direito a fazer TAVI. E, portanto, devemos criar normas. Essas normas devem ser para todos e não só para alguns. Eu acho que quem faz bem e quem corresponde aos critérios de segurança que essas normas devem ter, deve poder fazer. Quem não corresponder, não pode fazer. Eu acho que isto é uma coisa que parece-me tão simples, por isso é que eu comecei a dizer que tinham os dois razão. Mas queria dizer uma coisa aos cirurgiões: isto não é um problema corporativo. A TAVI é um procedimento percutâneo. E, portanto, os cirurgiões devem ser parte na decisão. Mas a TAVI é um procedimento percutâneo. Imaginem se a cardiologia de intervenção fosse fazer um documento sobre se os cirurgiões devem usar circulação extracorporal ou não usar circulação extracorporal na revascularização miocárdica. Imaginem o que é que me diriam
Ou que se eu dissesse, não, eu acho que todos devem ser feitos sem CSC. É essa a minha opinião. Eu sou cardiologista de intervenção, é isso que eu acho que vocês devem fazer. Todos os procedimentos sem CSC. Vocês mandavam-me a um sítio, obviamente, e eu deveria ir. E, portanto, aquilo que eu vos tenho a dizer é que o ATAVI é um procedimento percutâneo. Devemos estar juntos na decisão. Devemos estar juntos quando os doentes precisam de cirurgia cardíaca de substituição valvular. Agora, por amor de Deus, não exorbitamos as nossas funções. Isto não é para mim, isto nem sequer é um problema. Eu acho que isto é uma coisa que é tão óbvia que para mim não é um problema. Por isso é que eu comecei por dizer que ambos tinham razão e que nem sabia porque é que estava aqui. Muito obrigado. Neves? Muito bem. Eu queria primeiro pedir desculpa, porque me enganei aqui na série. O Dr. Lino Patrício falou em último e não em terceiro lugar, por erro meu. Segundo, eu gostei, quero dar meus comentários. Gostei muito na apresentação do professor Helder que ele tivesse referido os documentos que fizemos há bastantes anos já. E é impressionante que o problema das listas de espera e da equidade no acesso tenha sido falado e posto por escrito e saiu uma portaria nesse sentido, e depois nada aconteceu. Nem os centros cirúrgicos aumentaram a sua produção, nem os cardiologistas se chatearam com isso. Não ouvi nunca ninguém dizer que é preciso mais centros, que é preciso um centro no Algarve, um centro no Minho, um centro onde quer que seja. Não há um grande desafio nesse aspecto. Nós somos uma sociedade muito mais pequena e limitada que a cardiologia. Lutamos, e penso que prevê isso, lutamos bastante pelos registros da cirurgia. Hoje em dia não acredito que qualquer sociedade vá conseguir ter o registro da cirurgia cardíaca e combinado. Não sei se lembram, houve um projeto que até tentávamos medir o tempo o tempo de referência das consultas para cardiologia. Porque é que uns têm 150 ou 200 casos de TAVIs por ano e nós só temos 80? Não é só por causa da cirurgia ou dos TAVIs, é porque os nossos diagnósticos também não são os adequados e não há números. Queria também dar uma palavra em relação às listas de espera. As listas de espera, na verdade, têm alguns doentes com mais de um ano de espera. A média é muito inferior, depende de centro para centro, mas é muito inferior. E também queria dizer que há uma preocupação, penso que de todos os centros, que os doentes mais antigos das listas de espera não são a estenose aórtica. A estenose aórtica morre em lista de espera. E, portanto, ou são operados rapidamente e os centros fazem esse esforço para resolver as estenoses aórticas, ou morrem em lista de espera. E, portanto, a maior parte dos doentes muito, muito antigos são os doentes que, em aspas, ninguém quer operar. São de tal modo complexos que ficam à espera. Com ou não direito, com ou não, toda a subjetividade que se possa entender. E, portanto, o problema das listas de espera. Depois, o outro problema que eu estava aqui a tentar, não consegui mandar um slide, que entretanto preparei esta tarde, era um slide único, e que mostra que no Hospital Santa Cruz, nos últimos 9 anos, de 2011 a 2019, tivemos cerca de 200 válvulas, doentes isolados da válvula aórtica. O que é que isto quer dizer? Eu não consigo distinguir se são estenoses aórticas, que são a esmagadora maioria, se são endocardites, se são insuficiência aórtica, que são uma pequena minoria. Mas anda à volta dos 200. Se nós somos 6 centros em Portugal, não são todos iguais, uns são um bocadinho mais, uns são um bocadinho menos, mas eu diria que estenoses aórticas tratamos
a 1.200, um bocadinho mais, um bocadinho menos. É interessante dizer que 3/4 são biológicas e mais ou menos 1/4 são mecânicas. Portanto, agora, esta informação existe toda no Estado. Esta informação, enquanto não obrigarmos ao Estado não se compreender, não se fizer entender e obrigar a fazer a tratar os dados que já existem, vamos continuar como estamos. Vamos continuar porque as pessoas não se entendem, porque um é que paga e o outro não está interessado e, portanto, em termos de registros, estamos conversados. Penso que depois de tantos esforços das antigas direções e das atuais direções, o estado da base de dados é, infelizmente, muito desfavorável. O que eu gostava de chamar também, eu acho que há diferenças importantes entre a TAVI e a cirurgia coronária. Uma delas é, não há TAVIs emergentes, não há infartos da válvula aórtica e, portanto, a necessidade de ter hemodinâmicas espalhadas por todo o país não é exatamente igual à necessidade de ter centros TAVI por todo o país ou centros muito pequenos. Essa é uma importância, e depois, como já foi referido, números mínimos, já foi referido que, portanto, pode-se liberalizar, mas querem liberalizar quanto? Querem ter 10? Querem ter 20? Querem ter, portanto, cada um a fazer o seu coisa? Portanto, eu acho que a decisão não deve só depender e acho que é igual o público e o privado, também me parece. Eu acho que a grande solução para os centros periféricos ou mais pequenos é estarem ligados institucionalmente ou não aos centros maiores. Não são nem melhores nem piores, são maiores e estão mais avançados. Eu veria com bons olhos Faro, veria com bons olhos os Açores, que, em alguns casos, poderão ter situações em que não é possível de transportar doentes. E são estas as minhas observações iniciais. Bom, nós sabemos que a hora vai adiantada, eu não vou estender demasiado esta discussão, mas temos o resultado, peço para porem o último resultado do televoto, que eu vou aqui ler ou passar. Como veem, a maior parte das pessoas considera que apenas os centros autorizados que preencherem determinados requisitos devem ser centros no futuro para TAVI, mas daqui se excluem quer só os centros de hemodinâmica, quer só os centros cirúrgicos. Portanto, estamos numa espécie de meio caminho nesta resposta. Eu, pessoalmente, vou ser muito breve no que tenho a dizer. Acabaram de ver um caso feito por uma equipa, como eu disse, do presente, que era considerada há uns anos atrás uma equipa do futuro, mas que é uma equipa do presente já há alguns anos em Portugal. Eu acreditava e acredito que nós devemos trabalhar conjuntamente e que se tivermos uma relação profícua, podemos trabalhar, inclusive, com cirurgiões, como acontece em Santa Cruz, a fazer intervenções percutâneas, desde que eles tenham um treino adequado. E o treino adequado somos nós, hemodinamistas, que determinamos o que é adequado, porque percutâneo percebemos nós, como um cirurgião me diria a mim o que era um treino adequado para fazer uma cirurgia. Mas esses requisitos existem, não estão definidos ainda nem balizados, mas no futuro o que eu quero dizer é que vejo com bons olhos que os cirurgiões, e pergunto quantos diretores de cirurgia cardíaca é que em Portugal terão promovido verdadeiramente a formação dos seus jovens especialistas em cirurgia cardíaca, de modo a levá-los para salas de hemodinâmica a pensar no futuro. Porque eu não estou a ver isso acontecer em Portugal. Portanto, o que eu digo é que se tenho um exemplo em que acreditei há uns anos e que se tornou real em Santa Cruz, que é uma colaboração concreta, não é teórica, concreta na sala de hemodinâmica, também tenho a mesma convicção que daqui a pouco tempo é banal haver centros que agora não têm cirurgia cardíaca, mas que vão fazer válvulas percutâneas.
Os moldes em que vão colaborar com a cirurgia cardíaca dependem também da boa vontade da cirurgia cardíaca. Porque seguramente não é por proibirem que vai deixar de acontecer. Portanto, se proibirem, não vai fazer grande diferença, porque já está demonstrado, o Helder mostrou, a história da proibição na cardiologia de intervenção não é uma história de sucesso. O que é de sucesso é a colaboração. E a parceria que deve haver com centros que não têm cirurgia cardíaca provavelmente deve ser feita formalmente, de montante jusante, de tudo o que tem a ver com a avaliação antes do doente até depois do seu seguimento, de maneira que estes doentes tenham exatamente as mesmas condições do doente que entra pela porta de Santa Cruz. E por que não a cirurgia cardíaca ir a centro, de vez em quando, fazer cirurgia cardíaca ou fazer consultas, pelo menos, para fazer artigos locais. É isso que deve fazer. Hoje em dia, com a parte digital, é viável. É a minha opinião e veremos se daqui a uns anos estaremos lá ou não. Eu, de qualquer forma, perante isto, agora acho que queria passar a palavra aos dois oradores para fazerem as suas conclusões finais. Primeiro ao Helder e depois ao Miguel Sousa Uva, e para depois concluirmos a sessão, chamando o Henrique. As minhas conclusões são um bocadinho parecidas com aquilo que o Lino disse. Há aqui razão de todos os lados. Se nós olharmos só para o centro, portanto, para o sistema, isto é, os doentes que já estão dentro do sistema, os médicos, etc., evidentemente, quanto maior for o volume, melhores são os resultados. O problema é o que está fora do sistema. E nós sabemos que doentes com estenose aórtica que estão afastados de Lisboa, Porto e Coimbra, não são tratados. Não são tratados porque nem sequer há essa cultura. Não são tratados pelos medicina geral e familiar, os cardiologistas também não têm meios, não há consultas de cardiologia, não há serviços de cardiologia. E isso é que é o grande problema. Eu, quando trouxe a lista de espera, não foi propriamente para... de facto, parecia um paradoxo que eu estava a dizer. Mas a lista de espera, que nós estamos aqui ao lado de Lisboa, já é assim. À medida que nos afastamos, nem sequer há lista de espera, porque os doentes nem sequer entram no sistema. E não entram mesmo. Aliás, o Lino sabe que houve ali uma altura que Évora não estava a fazer cateterismos para uma parte do Alentejo. Nós recebíamos doentes e não tinham nada a ver com os doentes de Almada Seixal. Eram doentes completamente, vou dizer, abandonados, doentes que não tinham era impensável isto acontecer aqui na região de Lisboa. Impensável. Doentes com infarto com supra, como uma série de dias, doentes com infarto sem supra, jovens com alterações eletrocardiográficas, etc., disfunção do ventrículo esquerdo, que esperavam dias e dias e, por favor, nós fazíamos o cateterismo. Isto acontece com as estenoses aórticas. Agora, por exemplo, com a crise Covid, eu estou a ver no consultório, porque o hospital praticamente estão fechados, os centros de saúde também, doentes que estão com estenoses aórticas já em fase terminal e não têm acesso. E isto, quando vamos para fora, eles nem sabem o que é que têm. Estão a perceber? Portanto, acho que todos temos razão. A verdade é que, como eu disse, não me parece que a cirurgia atual e os centros atuais consigam caber dentro do fato da TAVI. A TAVI vai se agilizar mais, cada vez tem melhores resultados e, portanto, temos que pensar. Agora, pensar de maneira adequada. Pensar, de facto, sempre ligados. Não é eu lembrar-me de fazer 25 TAVIs sozinho por ano e chamar lá um cirurgião para dar discutir um momento ou dois. Nada disso. Terá que ser com proctas, a ir fazer ao outro centro também, eles virem fazer ao nosso, e só quando tiver feito muitas é que faço sozinho. Aliás, é prático que eu faço, por exemplo, os apêndices auriculares. Eu penso que tem algum futuro, e por isso tenho um serviço, mas não ponho um apêndice auricular, porque fazemos 10, 11, 12 por ano, está sempre lá uma pessoa que tem muita experiência nisso. Não vou sujeitar o doente a um problema, que eu até consigo fazê-lo bem, mas não digo vou fazer mais maneira que, se tiver lá o proctor, não faço. Portanto, é necessidade do futuro. Eu penso que no futuro as indicações vão aumentar e, portanto, há que pensar, planear no presente como é que vamos fazer o futuro. Eu diria que estou também, como dizia o Lino, de acordo e com todos. Agora, há aqui um certo número de pontos que eu queria aqui salientar. Primeiro, não vamos confundir acesso ao diagnóstico, que é de facto um grande problema, que isso vai ser resolvido pela abertura de novos centros. Há de um déficit e, como o Zé Pedro Neves disse, nós tentámos a certa altura perceber os tempos de espera. Os tempos de espera são a vários níveis. Primeiro é o acesso ao cardiologista, a seguir é o acesso ao eco. Há aqui uma iniciativa lançada, cujo Rui e o Lino estão aqui presentes e que chama-se o Valve for Life, que teve como objetivo aumentar o awareness, ou seja, a sensibilidade do público sobre a doença da estenose aórtica,
que é uma iniciativa de louvar, porque há de facto aqui um problema de acesso ao diagnóstico das consequências nefastas da doença ainda, e isso verifica-se mais nas regiões do interior do país. Em Trás-os-Montes, nas regiões do interior do país, isso é uma realidade. E mesmo na região, nas grandes metrópoles, como a região de Lisboa e do Porto, isso acontece. E os entupimentos acontecem agora. Depois, há aqui o problema de saber a escolha do tratamento. Eu acho que se há listas de espera, as listas de espera, o doente que está em lista de espera para a cirurgia é igual ao doente que está em lista de espera da TAVI, ou seja, não deve haver diferenças de acessibilidade que comandam as referenciações. E, portanto, o que eu defendo é que há listas de espera para a cirurgia cardíaca que, neste momento, acho que são superiores àquelas, falando com o Rui e falando com as várias pessoas, às listas de espera que há neste momento para TAVIs. Talvez que no futuro, com a expensão para o low risk, isso venha a mudar. Mas, atualmente, o problema é esse. E, portanto, o que eu acho que deve ser feito é a abertura de novos centros médico-cirúrgicos para aumentar a resposta em zonas desfavorecidas e longe das grandes metrópoles, e nomeadamente discute-se, como por exemplo, o problema de Ponta Delgada, o problema de Faro, o problema do Minho, eventualmente, em que haja uma maior capacidade de resposta, visto que os grandes centros não são capazes de se reorganizar. Porque o problema, infelizmente, é que no Serviço Nacional de Saúde há uma ausência total de organização e um desperdício de recursos humanos e materiais. Porquê? Nós sempre discutimos com o Rui todos os dias. Não começamos a horas, há atrasos. Houve uma equipa holandesa que o Rui trouxe cá ao Congresso Português de Cardiologia e que mostrou, acho que foi em Leiden, que num dia faziam 10 TAVIs. E mostraram claramente como é que estavam organizados. Com um procedimento que era um streamline. Isso é que não conseguimos transpor para a nossa realidade. E, portanto, eu acho que esse esforço não devemos baixar os braços. Devemos continuar nessa direção. E nós, todos os dias, no nosso hospital, o Rui no Departamento de Cardiologia e de Intervenção, eu na cirurgia cardíaca, luto todos os dias para optimizar. Por exemplo, são pequenos detalhes, o que os japoneses chamam o Kaizen. São pequenos detalhes que emperram a máquina. É um grão de areia que vai na engrenagem e que vai fazer com que tudo fique atrasado e que depois o doente da tarde vai ser anulado porque já são 5 da tarde e como se vai estender para lá das 8, já não há equipas. E, portanto, há aqui um esforço que deve ser conjunto e que, para acabar, só para dizer que este caso foi feito com um cirurgião e um cardiologista de intervenção, que os procedimentos percutâneos, os cirurgiões vasculares pegaram neles, e hoje em dia representam 80% da sua atividade, da cirurgia vascular, são procedimentos percutâneos, e que os cirurgiões cardíacos foram completamente uns burros porque não pegaram nesse comboio no início. E, portanto, consideraram-se sempre que isso não era. Portanto, esta é a posição em relação ao problema do percutâneo. Eu tenho muitos amigos cirurgiões vasculares que hoje em dia 70% a 80% da sua atividade é percutâneo. Também não havia ninguém que o fizesse. É verdade. Não havia e que já havia. Bom, agradeço as vossas intervenções, que foram preciosas e acho que demos passos em frente para encontrarmos soluções para os nossos doentes. Dito isto, eu vou passar ao Zé Pedro Neves para ele fazer o encerramento desta sessão. Eu, pessoalmente, quero agradecer a todos os que aqui estiveram em nome da nossa organização do 2VRT 2020. Ao Lino, ao Pedro Braga, ao João Silveira, a todos. E o Adelino disse o Adelino também, não disse? Então enganei. Pronto. E, de qualquer forma, e a todos que estão aqui presentes também, a Leiria por ter partilhado um caso que foi um caso muito interessante, ao João Moraes, na qualidade de diretor de serviço e também pelas palavras amáveis que todos tiveram para connosco. E pronto, Neves, muito obrigado. Neves, passa a palavra. Eu gostei imenso de toda a sessão, partes que me fogem um pouco, mas gostei muito da sessão e sobretudo porque foi muito mais elevada do que alguns debates políticos recentes que temos visto. E, foi muito bem, desejo a todos uma boa noite e passem. Muito obrigado. Boa noite, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos.